Quero saudar todos na graça e na paz de Jesus. Dizer que eu estou pilhada aqui na frente. Cara, quanta gente. Senhor. Quem não estava nem ontem, de noite, nem hoje de manhã, levanta a mão. Gente, eu vou ter que repetir os negócios, cara. Vou fazer um resuminho rápido para vocês não pegarem o bonde andando, certo? Em 1979, Deus nos chamou para trabalhar no meio do movimento hippie lá em Florianópolis. E a maneira de Deus é sempre a melhor maneira, certo? Mesmo que para a gente seja esquisito, seja estranho. Por isso eu queria pedir para todos os irmãos que não estavam nem ontem, de noite, nem hoje de manhã, que deixem todos os preconceitos lá fora. Certo? Preconceito é uma coisa que nos impede de levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Vamos parar de tropeçar em palitinho de fósforo. Tá? Eu vou falar muita gíria aqui. Gíria não é palavrão. É um meio de comunicação. Amém? Era impossível trabalhar no meio dos malucos e não usar gíria. Certo? Vocês concordam comigo, né? E já que o pastor Nivaldo sugeriu meu nome para vir para essa igreja, vocês depois conversem com ele. Tá bom? Porque ele é que fez isso com vocês. Né? Então, Deus me chamou, e chamou o João e o pastor Matias, para a gente ir viver no meio do movimento. Né? Foi Deus que me chamou para ser hippie. Então, vocês podem conversar com Deus também, se vocês quiserem acertar com Ele, para que eu fosse viver no meio deles. Deus me chamou para ser luz no meio das trevas. Deus não me chamou para usar maconha com os caras, mas para mostrar para eles que era possível ter paz sem fumar um baseado de maconha. Deus não me chamou para tirar uma carreira de cocaína com os caras, mas me chamou para mostrar para eles que era possível ter coragem e força sem precisar cheirar uma carreira de cocaína. Deus não me chamou para usar cerveja com os carinha, mas me chamou para mostrar para eles que era possível ter alegria sem precisar encher a cara de cerveja. Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas. E nós fomos para lá e aceitamos o desafio de Deus de viver no meio daquela gente. Não foi fácil, não foi simples, foi difícil. Eu tive muito medo, mas a parte mais difícil não foi a minha. A parte mais difícil foi do pastor Matias e do João. Eu queria que vocês tentassem viajar agora um pouquinho e imaginar uma igreja tradicional em 1979. A minha igreja, gente, não tinha bateria, não podia bater palma. E Deus chamou uma moça dessa igreja para ser bicho grilo. Deus é legal, né? Não tinha bola de neve, né? Não tinha oficina G3, não tinha nada disso para ajudar a gente. Mas Deus pediu que nós fôssemos, no meio do movimento, fôssemos luz no meio das trevas. E nós topamos o desafio de Deus e fomos para lá. A parte mais difícil foi a deles. A igreja é muito cruel. Tem uma língua, gente, uma cabeça maravilhosa de imaginação. E para a igreja foi muito difícil também entender esse ministério. Eu lembro que, quando eu conversei com o João, que Deus tinha me chamado, ele disse, se Deus falou contigo, Ele vai falar comigo também. E nós oramos e jejuamos durante 3 dias. No final do 3º dia, Deus falou com ele. E ele chegou para mim e disse, isso não é novo a nível de Bíblia. É novo a nível de protestantismo, eu nunca vi. Mas Jesus não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu forma humana. Jesus se fez gente para alcançar a gente. Paulo se fez de tudo para salvar alguns. Então isso não é novo a nível de Bíblia. Mas eu nunca vi isso na nossa igreja. Mas é Deus que está chamando. E eu estou junto contigo nisso. E nesse dia formou-se uma sociedade missionária, João e Bugra.
né? E nós fomos para o campo. Não foi fácil, mas quando Deus entra em qualquer lugar, Ele arrasa. Ele bate o ponto dele, Ele faz e acontece. Mesmo que a gente não tenha noção, não tenha dimensão, a gente nunca imaginou que fosse acontecer o que aconteceu na Praça 15 de Novembro, lá em Floripa. A gente nunca imaginou que tanta gente fosse tomar decisão por Jesus. A gente nunca imaginou que, depois de convertido, eles iam para o campo missionário. Mas Deus é Deus. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele faz e acontece. E nós passamos a viver no meio daquela gente. E Deus é muito legal. Vocês concordam comigo? Eu era recém-convertida, cara. Eu queria que todo mundo entregasse a vida para Jesus. E Deus me deu um campo missionário e disse para mim ficar de boca fechada. Eu não podia falar uma palavra se não fosse na hora que Ele mandasse. Deus é legal, né? Cheio de maluco nos meus pés, querendo falar, que eu queria falar de Jesus para eles. E Deus disse, não, tu vai ficar de boca fechada. Só vai falar na hora que eu mandar. E depois de 3 meses que eu estava vivendo no meio deles, um deles chegou para mim e disse, ô Bugra, tu está aqui, tu usa roupa que nem a gente, tu fala igual a gente, mas tu não é uma de nós, bicho. Qual é a tua? Eu estiquei o peito e disse, eu sou crente. E eles olharam para mim, crente com essa cara? Eu disse, desde quando crente tem cara? O que eu sei, crente tem é Jesus. E ele olhou para mim, mas Bugra, tudo que é bom crente que se preza, chega nessa praça, grita, 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 veredito inferno, maconheiro não tem lugar no reino de Deus. Tu não vem de dedinho em cima da gente, condenando a gente. Eu disse, olha, cara, tu não entendeu o lance de Deus. E o lance de Deus é piração mesmo. Não dá para entender não, cara. Deus é pirado, cara. Deus é louco. Ele rasgou o céu para enviar o único filho dele para cá. O cara deixou altas mordomias lá no céu, meu filho. Deixou rua de ouro, porta de pérola, trono, coroa. Tu acha que ele fez isso para condenar a gente? Condenado a gente já estava tudo. Não precisava o cara ter vindo lá do céu para isso. Ele veio, cara, foi para salvar a gente. Não foi para condenar a gente. Com 12 anos ele aparece na Bíblia. Depois, com 30 anos, ele volta a aparecer. Escolhendo 12 homens. Que ele chamou de discípulos, os apóstolos. Aí ele pegou os caras, fez um monte com os caras. Curou cego, curou surdo, alimentou multidões, libertou endemoniado. Viveu 3 anos com muita intensidade com aqueles homens. Depois de 3 anos, ele pegou os caras num cantinho e disse, olha, agora eu vou para junto do meu pai. Mas eu vos enviarei um consolador, que vai fazer vocês lembrar de tudo que vocês aprenderam nesses 3 anos comigo. E aí sim, arrebentaram com Jesus. Deram 39 chibatadas. Com chumbinho e tudo nas pontas. Rasgaram Jesus. Mas aquele sangue não foi para condenar. Aquele sangue foi para salvar. Enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele. E mais sangue jorrou daquele corpo. Mas não foi para condenar. Não foi. Ele não conseguiu levar a cruz até o Calvário. Ele não teve força. Ele caiu no chão. E naquela terra ficou sangue precioso. Que não foi para condenar a gente. Porque a gente estava tudo condenado. Mas foi para salvar a gente que ele fez isso. Penduraram ele num lugar maldito. Lugar de demônios. No ar. Teve câimbras pelo corpo inteiro. Sentiu sede, deram vinagre, debocharam do Filho de Deus. E ele ficou só. Mas não foi para condenar que ele fez isso. O coração dele explodiu dentro do peito. Ele fez isso para salvar a gente, cara. Tu não entendeu o lance de Deus.
Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Está lá à direita de Deus pedindo em nosso favor. Em qualquer grupo de excluídos, se um te recebe, todos te recebem. E eu precisei passar pelo crivo deles. Depois de 2 dias, conversaram entre eles. Um deles chegou para mim e disse: ô Bugra, a gente quer te fazer uma pergunta. Eu disse: faz, cara, qual é a pergunta? A gente quer saber como é que tu vai na tua igreja. Tu faz aqueles cocozinhos de crente, usa aquelas roupas de crente para ir na igreja? Eu disse: não, cara, eu vou na igreja como eu venho aqui. Eu sou assim. Ah, então tá limpo, Bugra. Então tu é uma de nós. Eu olhei para ele e disse: eu sou uma de vocês só porque eu uso roupa igual a vocês? O movimento hippie é só isso, assim, pouquinho, pouquinho? Não, Bugra, não é porque tu usa roupa igual a gente que tu é bicho grilo, que tu é reversão, cara. Porque tu tem cara de tudo, Bugra, menos de crente. Ou se não, Bugra, eles têm que pensar com os botões deles. Será que nós estamos indo lá levar o amor de Cristo para essa pessoa, esse tipo de gente? Ou estamos esperando eles entrar dentro da nossa igreja para evangelizar? Porque Deus mandou ir e não ficar esperando. Então, Bugra, tu está fazendo a tua igreja rever os conceitos dela. E a gente quer mexer com todas as estruturas da sociedade. A gente não toma banho, Bugra, não é porque a gente não gosta de tomar banho. A gente não toma banho para que a sociedade veja que todo o nosso mau cheiro cheira muito melhor que toda a higiene que eles têm. E é por isso que a gente não toma banho. E desse jeito eu fui recebida no grupo de maneira muito carinhosa por eles. E eles me chamavam de a crente hippie. Era inédito no meio deles, né? E daí eu pude viver no meio deles o Evangelho de Cristo de maneira muito natural. Eu aprendi com o pastor Matias, que quem é grande é Deus. Quem é perfeito é Deus. A única diferença que existia entre eu e aquela gente é que eu tinha conhecido a graça de Deus antes deles. Era isso que fazia diferença. Deus disse para mim que eu não tinha que usar máscara no meio deles. Eu não tinha que fazer de conta que eu era crente. Eu tinha que ser crente no meio deles. E que se eu errasse e pisasse na bola, eu tinha que pedir perdão para Deus e voltar a consertar o que eu errei. E aí eles poderiam ter esperança de que o Deus que eu servia era um Deus pronto para perdoar. Um Deus rico em misericórdia. Um Deus grande em bondade. E aí eu disse: não, está limpo, vamos lá. Vamos viver o Evangelho no meio daquela gente. E Deus fez e aconteceu, e eu estou contando desde ontem à noite um monte de coisa que Deus fez. E só para vocês não pegarem um bonde andando, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Cara, isso já foi cantado em música popular brasileira. Já foi feito poesia de tudo quanto é jeito em cima desse texto da Bíblia, é ou não é? Esposa manda para o marido manda para a esposa, é ou não é? Namorado manda para a namorada. E soa bem no nosso ouvido, não soa? O amor não se ressente do mal. Mas olho no olho, gente. É fácil praticar isso? Hein? Nós somos delicados, não somos? Como as pessoas conseguem nos ofender fácil? É ou não é? Um olhar torto já serve para a gente cortar ligações. É ou não é? Quer fazer, faz bem feito, porque é uma vez só. Não é mais ou menos assim que a gente trata? Quer aprontar, apronta bem comigo, porque não vai ter a segunda chance, não. Mas a Bíblia fala que o amor não se ressente do mal. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Nós somos tão frágeis, tão delicados, temos tantas dificuldades em perdoar. Quando a gente foi para a Praça 15 de Novembro, eu lembro de muitas vezes o pastor Matias e o João indo na minha casa para me ungir com óleo para que eu fosse bênção no meio dos malucos, para que eu fosse luz no meio das trevas, para que nenhuma pessoa ruim tocasse em mim. Eu achava que eles estavam viajando, né?
Mas eles tinham muito medo de traficante, de máfia, essas coisas assim. Eu ria da cara deles, eu falei, vocês são doidos, cara. Floripa todo mundo se conhece. Floripa é pequeno. Isso não existe em Florianópolis. Mas eles não abriram guarda, não. Vira e mexe, eles estavam lá me ungindo, me cobrindo de oração, intercedendo pela minha vida. Mas eu achava a piração dos caras. E a gente ficou anos e anos na praça, 3 anos e 8 meses. A gente estava na praça. Deus alcançou muita gente ali. Deus atingiu o coração daquela gente de maneira assim, que detonou mesmo os caras. E trouxe vida real para eles, vida nova com Jesus. E depois de 3 anos e 8 meses, nós estávamos casados, eu e o João. Não foi fácil casar com o João, gente. Deu trabalho para caramba, foi muita oração. Mas, graças a Deus, consegui casar com o cara. E depois de a gente lá, 3 anos e 8 meses na praça, já estava 2 anos de casado, os exames deram positivo. A primeira gravidez. O pessoal na igreja, tudo empolgado. Eu feliz da vida. O João estava com a boca daqui até aqui. Era o nosso primeiro filho. A gente estava tudo tolo. Eu usando túnica bem grandona para todo mundo ver que eu estava grávida. Né? E o pessoal da igreja perguntava, como é que é? Vai para a praça junto? Eu dizia, filho de hippie, ripinho é. Os malucos levam os filhos. Por que eu não vou levar os meus filhos para a praça? Vai junto comigo. Sem orar, sem saber qual era de Deus, sem nada. Só que nessa época, que a gente recebeu os resultados da gravidez, os meus amigos todos da praça tinham ido embora. E em qualquer grupo de excluídos, se um te recebe, todos te recebem. Se um só duvida de ti, ninguém te recebe. Pode esquecer. E nessa época, toda a nossa igreja estava envolvida já nisso. Então eu disse, olha gente, nós temos que orar, porque Deus tem que fazer uma ponte para a gente recomeçar o trabalho de novo no meio deles. Está um monte de gente de fora, gente nova. A gente precisa detonar diante de Deus e para Deus atender a nossa oração e a gente começar tudo de novo na praça. E todo mundo estava orando e jejuando por isso. E eu lembro que naquele dia eu fui para a praça feliz da vida com a minha gravidez, com a minha túnica grande, para todo mundo perceber e perguntar se eu estava grávida, né? Que eu queria que todo mundo soubesse que eu estava grávida. Quando eu cheguei na praça naquele dia, um pouquinho antes de eu chegar, uma moça tinha sido presa. Eu não vi a prisão dessa moça. Eu só cheguei no burburinho da prisão. E quando eu cheguei lá, um falava para o outro, acho bom a gente abrir o olho. Os caras estão chegando muito fácil na nossa. Eu pensei, meu Deus, será que isso é comigo? Não, mas ninguém me conhece aqui, tudo gente nova. E fui entrando na praça, mas estava aquele, um dizendo coisa para o outro, e de repente uma moça chegou para mim e disse, ô Mina, tu leva o meu piá para o aterro? Eu olhei para o filhinho dela e pensei, pronto, é a minha ponte. Porque nem maluco, gente, entrega filho para qualquer um. Até maluco, para entregar filho, pensa 2, 3 vezes. Então, na minha cabeça, era o meu contato que eu estava precisando na Praça 15 de Novembro. Era a minha ponte, dali para frente Deus ia tocar embora. Eu peguei um moleque, disse, não, Mina, tá limpo, eu levo ele para lá. E quando eu saí com o moleque, olhei para ele, pensei, meu Deus, será que eu vou ter um menininho, né? O que será que eu tenho na minha barriga? Será que é uma menininha? Será que vai ser mais bonito que esse? Vai ser bonito como esse? E fui cantando com o moleque. E quando eu cheguei no aterro, a prefeitura tinha colocado uns pneus lá para as crianças brincarem. O aterro tinha acabado de ser feito, não tinha nada de construção no aterro ainda, foi feito para fazer a segunda ponte, já fizeram a terceira ponte, e estava deserto aquilo lá, com aqueles pneus, e uns coqueiros que a prefeitura tinha plantado lá. E eu fui lá para brincar nos pneus com o moleque, e quando eu cheguei no aterro, tinham 6 pessoas me esperando. 4 rapazes e 2 gurias. Eles me fecharam numa rodinha. Eu confesso para vocês que eu não fiquei com medo. Eu entrei em pânico, gente. Nenhum músculo meu estava calmo. Sabe o que é tremer daqui até o dedão do pé? Eu tremi inteirinha. Disfarcei o máximo que eu pude para ninguém ver que eu estava grávida. Naquela hora eu sabia que o João tinha razão, que o pastor Matias tinha razão, que os caras tinham me pego legal. E o rapaz olhou dentro dos meus olhos e disse, os crentes ficaram espertos, falam igual a gente, usam roupa que nem a gente, não é Nídia. Gente, quando ele falou o meu nome, aí tu viaja, né?
Eu pensei, pronto, ele sabe onde é que o João trabalha, ele sabe onde é que é a nossa igreja, ele sabe onde é que a gente mora, ele sabe tudo da nossa vida. O pavor tomou conta de mim inteirinha, mais ainda. E ele olhou dentro dos meus olhos e disse, acabou, nós te descobrimos. Pegou uma daquelas bíblias dos Gideões pequenininhas, sabe? Aquelas bíblias que entrega em escola, em hospitais, aquelas cinzinhas. Pegou, jogou no chão, botou o pequeno pezinho dele em cima e pisou em cima e disse, está aqui o que a gente faz com o teu Deus. Esmigalhou a Bíblia com os pés dele. Eu olhei para aquela Bíblia, gente, como eu queria, naquela hora, que aquela Bíblia tivesse uma porção mágica para me ajudar. E ele falava sem parar, aquele cara, ele disse, tu estás com medo? Não é tu que fala da paz de Cristo? E patati, patatá, tu está morrendo de medo, Nídia. Aí naquela hora, gente, parece que as pedras estavam falando comigo. Eu disse, Deus, Ele está certo, Pai, Ele está certo. Me dá, Senhor, da Tua paz. Eu estou morrendo de medo dessa gente, Senhor. Eu preciso de Ti agora, Senhor. A paz tem que vir de dentro para fora. Tu habita em mim, Senhor. Me dá da Tua paz. E eu senti que Deus estava comigo. Sabe assim, parei de tremer, senti Deus do meu lado, aí deu para os caras. Certo? Certo, gente? Então, assim, eu achei muita firmeza, pastor Nivaldo. Cara, Deus é Deus, gente. É ou não é? Deus é Deus. Olhei para a cara dele, na boa, e disse, olha, cara, eu estou com medo. Mas tu está com muito mais medo que eu, meu filho. Ele o quê? Para pegar uma mulher de 1,47 m, tu precisou de um PI, precisou de mais 5 pessoas? Quem é que está com medo aqui, cara? É eu ou tu? Gente, para que eu fui falar isso? Ele só virou a pequena mãozinha dele, profit, na minha cara. Eu voei no chão. A hora que eu voei, eles começaram. Acho bom a gente começar a chutar. Eu disse, Deus querido, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Eu não tinha nada que cutucar onça com a vara curta, Senhor. Me dá só mais uma chance, Senhor. Só mais uma chance, Pai. Porque se eu sobreviver a isso aqui e perder o filho, o João me mata depois, Senhor. Me dá só mais uma chance, Pai. E quando eu vi, eu estava em pé de novo. Aquele cara furioso comigo, indignado comigo. Olhando dentro dos meus olhos. E ele disse, eu acho que tu não entendeu o que está acontecendo, né? Acabou. Tu não vai mais falar de Deus para ninguém nessa praça. Deu para ti. Eu disse, olha, cara, eu não vou decidir isso agora contigo, não vai ser agora que eu vou decidir isso. Ele disse, acho que tu não entendeu não, né? O que tu oferece para essa gente, Nídia, não vale nada. Acabou, deu para ti. Eu disse, olha, cara, o que tu oferece para essa gente é caro, mas com grana eles conseguem comprar. O que eu ofereço para essa gente, dinheiro nenhum no mundo paga. E aí está a diferença dos nossos produtos. Se é assim que tu quer tratar. Aí ele fechou a mão dele para me dar um soco no rosto, né? E eu disse, olha, cara, se tu bateu em mim, foi porque Deus deixou. E depois eu vou aprender alguma coisa com isso. Pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa comigo. Eu já vi acontecer coisa comigo que não aconteceu com ninguém. Aí ele veio com tudo, só que nós estávamos embaixo dos coqueiros que a prefeitura tinha plantado. E quando ele veio para me acertar o soco, uma folha do coqueiro caiu entre nós. Plif. Ele olhou para o coqueiro, olhou para mim, eu olhei para o coqueiro, olhei para ele, disse, eu não falei. Aí ele fechou a mão de novo, mais indignado ainda, né? Louco para me acertar aquele soco no meio do rosto, e veio com tudo a me acertar o soco, e outra folha do coqueiro caiu entre nós. Plift. Eu não sei se vocês já sentiram o que eu senti naquele dia. Mas Deus estava ali. Aqueles moços ficaram apavorados. A presença de Deus, ela imobiliza as pessoas. Ela paralisa. Aquele rapaz sabia que não podia tocar num fio de cabelo meu. Porque o Deus que criou o céu e a terra estava comigo. Eu olhei bem para o rosto deles. Estávamos separados por 2 folhas de coqueiro. Mostrei o plano da salvação, eu acho que da maneira mais rápida que eu já fiz em toda a minha vida.
Não pedi para levantar a mão, nem para dar um passinho para frente, nada. Só apresentei Jesus e me mandei dali. Saí fora. O João fazia faculdade em Itajaí nessa época, direito. Ele sempre saía do serviço correndo. Eu lembro que eu cheguei no serviço dele. Eu não sei se tu já apanhou no rosto, mas a cor vai ficando feia, vai piorando com o passar do tempo, vai ficando mais vermelho, mais roxo, vai ficando esquisito o rosto da gente. E quando eu cheguei no DR, para ir com ele até o ponto, ele olhou para mim e disse: o que foi isso? Eu disse: mano, tá tudo certo. Não foi nada, na boa, cara. Depois a gente conversa. Foi na praça? Não foi na praça, tinha sido no aterro, certo? Não foi na praça. Ele assim: tem certeza? Eu não vou para aula. Assim: não, cara, vai para aula, tu tem prova hoje, na boa, cara. Fazer prova sozinho depois é ruim. Vai lá para a faculdade, meu filho, depois a gente conversa, está tudo resolvido já. Tem certeza absoluta, pode ir embora. E ele, meio contra a vontade, foi para Itajaí. E eu liguei para o pastor Matias, disse: pastor Matias, vem aqui. O pastor Matias voou lá para casa. E eu disse: pastor Matias, aconteceu isso. Pastor Matias reuniu a sobrancelha. Eu disse: foi isso, pastor. Ele assim: a coisa está feia, né, minha filha? Assim: eu sei, né, pastor? Isso o senhor não precisa dizer para mim. Assim é. Eu vou deixar uma palavra para vocês como pastor. Eu disse: não, pastor. Fica comigo até a hora do João chegar, pastor. Chama Eloá, chama os meninos, vamos comer uma pizza. Não vou ficar aqui até meia-noite esperando o João. Assim: pastor, o senhor é legal, hein? Fica comigo, pastor. O João é nervoso, ele vai ficar pau da cara comigo. Ele assim: não vou ficar aqui até meia-noite. Pode esquecer, eu só vou deixar uma palavra para vocês como pastor. Disse: então fala, né, pastor? O que o senhor vai deixar para nós aí? Ele disse: olha, Jesus falou para os discípulos dele, se eles não fossem recebidos numa casa, eles tinham que sacudir a poeira da sandália e ir para a casa da frente. Eu olhei: pastor, sair da praça? Eu disse: minha filha. E fala para o João que ele é o cabeça do casal, o chefe da missão, ele que vai ter que decidir isso. A última palavra é a dele. Ele que vai ter que resolver isso, porque ele é o chefe do negócio. Eu disse: pastor, eu falei assim: fala para ele que tu não apanhou no rosto porque tu foi uma mulher prudente segundo o coração de Deus. Tu apanhou no rosto porque tu falou fora de hora. Tu não precisava ter levado esse tapa. Tu levou esse tapa porque tu falou fora de hora e levou o tapa. Se vocês continuarem na praça, se morrerem e for hora de sair, vocês não vão morrer como heróis da fé. Vocês vão morrer porque vocês foram imprudentes. Eu disse: está limpo, pastor, tudo bem. O senhor tem certeza que o senhor não quer ficar comigo até a meia-noite? Absoluta. Assim: legal, pastor, então vai embora, vai, tchau. E foi embora. O João, quando chegou uma hora, gente, eu estava com medo do João, cara. Eu estava com mais medo do João do que dos caras lá. A hora que eu vi a maçaneta se mexer, eu já corri para a sala e disse: olha, não adianta brigar comigo, cara. Eu levei o meu já levei o meu. Ele assim: o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Eu disse: aconteceu isso. O João reuniu as sobrancelhas e disse: como são os caras? Eu disse: maluco, é tudo igual, não tomar banho, é cabeludo. Como são os caras? Pode ir falando como são os caras. Eu disse: cara, não é por força nem por violência, meu filho. A folha do coqueiro caiu na hora certinha lá. O que tu quer saber como são os caras, meu filho? Não vou dizer para ti. É assim: fala como são os caras. Gordo, magro, preto, branco, cabelo liso, cabelo crespo. Pode ir falando, olho claro, olho escuro. Não vou falar, cara. Eu, com toda a minha brabeza, o máximo que eu ia conseguir é dar a dentada num, arrancar os cabelos do outro. E não precisou de nada disso, meu filho. A folha do coqueiro caiu na hora certinha. O que tu quer saber como são os caras? Não vou dizer, cara. E o pastor falou que Jesus falou para os discípulos dele que se eles não fossem recebidos numa casa, eles tinham que sacudir a poeira da sandália para a casa da frente. E que se nós continuarmos na praça e morrer, ninguém vai morrer como heróis da fé se for hora de sair. Nós vamos morrer porque fomos imprudentes. Foi por isso que eu levei o meu. Fui imprudente e levei o meu tapa na cara. Então não adianta brigar comigo. Falei assim: então tu vai ter que decidir, porque tu é a cabeça do casal, o chefe da missão, a última palavra é a tua. Ele olhou para mim: o pastor falou que eu que tenho que decidir isso, e se eu mandar sair é para ficar? Quem Deus vai pegar na esquina é só eu sozinho? O pastor pirou ou o quê? Se eu sou o chefe, o cabeça, ele é o pastor de tudo isso. Ele também vai ter que orar e vai ter que ver qual é a de Deus. Nada disso. Não é só eu. Tu vai orar também, eu vou orar, o pastor vai orar e mais alguns irmãozinhos da igreja vão orar também. Botar batata quente na minha mão, o pastor, é legal, né? Eu disse: muito legal. Ele nem quis esperar tu chegar. Olha, vocês dois se acertem.
Aí eu tive a primeira hemorragia, tive a segunda hemorragia, tive a terceira hemorragia. A minha médica não sabia o que estava acontecendo comigo. Não adiantava eu explicar para ela não ia entender. Comecei a ter uma série de desmaios, simplesmente eu caí, estatelada no chão, não dava tempo de chamar ninguém. E Deus havia respondido a nossa oração. Era hora de sair da praça. Eu fiquei muito mal com Deus, cara. Muito mal. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu estava indignada, porque eu tinha que sair da praça 15 de novembro. Aí o pastor Matias, como ele é muito legal, né? Ele pediu que eu contasse isso na nossa igreja. E eu estava nessa crise. Eu disse, tudo bem, pastor. Eu vou contar. Tem que contar lá como é que foi que Deus tirou a gente da praça, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu peguei um texto bíblico na chave bíblica e falei para a igreja que Deus guardou a minha saída, assim como Ele guardou a minha entrada. Contei isso que eu contei para vocês da maneira mais fria que eu já fiz em toda a minha vida, foi na minha igreja que eu contei. Eu estava uma semana sem conseguir orar, sem conseguir falar com Deus. Fui para casa muito mal naquele dia da minha igreja. Me tranquei no meu quarto. Me joguei no chão. Botei o rosto no chão. E disse, Deus, eu vou te obedecer. Porque Tu é Deus. Nós vamos fazer o que Tu quer. Mas eu queria dizer para Ti, Deus, que está doendo um monte sair da praça 15 de novembro. Eu amo, Deus, cada piolho que eles têm, Senhor. Eu amo a sarna que eles têm. O mau cheiro deles faz parte de mim. E esse amor, quem botou no meu coração, Senhor, foi Tu. Como é que eu vou arrancar isso agora assim? Na boa, Deus. Eu vou Te obedecer. Mas está doendo muito. E eu chorei, acho que 1 hora jogada naquele chão. Diante de Deus, socando aquele chão. E Deus, Ele é muito amoroso. Ele ouviu tudo na dele. Parecia que Deus naquele dia estava me pegando no colo. E Ele disse, Bugrinha, Ele nem me tratou de Nídia. Ele disse, tu sempre vai ser a minha crente hippie. Eu só estou te tirando da praça porque eu ainda preciso de ti aí, de vocês. E se vocês continuarem, vocês vão morrer mesmo. Então é hora de sair para depois poder voltar. Nesse dia eu conheci um Deus que não usa chavões para nos consolar, mas um Deus que chora quando a gente chora. Um Deus que se derrama quando a gente está no chão, junto com a gente. De verdade, gente, eu não entendo uma pessoa que rejeita o nosso Deus. Eu não entendo. Porque não existe melhor companheiro, melhor parceiro que Ele. Em nenhuma situação, nenhum companheiro é como Ele. Nenhum. Pastor Matias recebeu essa carta, que eu vou ler para vocês, no programa de rádio da nossa igreja. Essa carta não é minha. Essa carta é do pastor Matias. Eu só peguei emprestado para sempre dele. Pastor, não sei nem como iniciar essa carta. Já quase 1 mês e meio ou 2 eu me convertera. Recebi uma grana bem gorda para dar cabo a um susto bem grande de uma missionária da Praça 15. Talvez o senhor a conheça. Ela se chama Nídia, mas na praça é mais conhecida como Bugra. No dia do susto foi tudo preparado. Porém, ela não apareceu. Mas o esquema continuou, pois nós sabíamos que ela apareceria. Dito e feito. No outro dia ela apareceu e colocamos os planos em ação. Ela nem percebeu. Minha mulher, dentre parentes mulher, deu nosso filho para levar ao aterro. E ela prontamente levou, saiu rindo e cantando com o garoto. Porém, ao chegar ao aterro, grande susto. Nós estávamos esperando. Éramos em 6 pessoas, 4 homens e 2 gurias. Eu pude sentir o medo nos olhos da Nídia. Me aproveitei disso e comecei a humilhá-la. Mas, de repente, ela já estava calma e transmitindo uma paz que me irritou. Eu comecei. Dei um grande tapa. Ela caiu, mas continuou calma. E falou com tanto amor que eu tive vontade de lhe matar. Ela conseguiu levantar. Sim, eu deixei. Só para ver ela cair novamente. E aí, então, eu lhe daria uma enorme surra. Mas, quando levantei a mão para acertar o murro, a folha do coqueiro caiu. E não havia vento nenhum. O sol chegava a queimar a cabeça. Eu levei um enorme susto. Mas não desisti. Levantei a mão de novo. E caiu mais uma folha do coqueiro.
Foi então que pude sentir tão fortemente a presença de Deus. Eu fiquei todo arrepiado, me senti pequeno diante da bugra. Ela tinha Deus, eu não. Foi então que ela falou que eu podia ter Jesus também. E ali nasci de novo. Já estou orando desde que me converti para que a bugra não fosse mais para a Praça 15, pois todo dia tem alguém olhando para ver se ela pinta lá. E foi então que no sábado pude ver ela de longe. Me pareceu grávida, estava com seu marido e uma outra moça. Não deu para falar com ela, mas tive razão, tive certeza de que não havia razão para me preocupar, pois aquela que me gerou para Deus, Deus a cuidaria como até aqui tem cuidado. Sinto não poder me identificar, porque posso prejudicar aquela que eu amo tanto, mas eu sempre suplico a Deus que ela não deixe esse povo tão marginalizado. Para mim e para minha mulher, ela sempre vai ser nossa mãe e pai. Eu estou escrevendo para o Caminho da Vida, porque o Senhor transmite a mensagem de Deus igual a nossa bugrinha. Até parece que o cara era meu pastor, né? Igual, apesar de ser de forma diferente. O Caminho da Vida tem nos ajudado, nos alimentado todos os dias. Minha família vai voltar para casa. Somos do interior de São Paulo, somos em 3. Meu nome é Carlos, minha menina se chama Rô e o moleque Ricardo. Ore por nós, o Caminho da Vida tem nos sustentado. Se alguém que o senhor conhece a bugra, dentro de um desenho missionário, ela não tem cara de missionária. Diz para ela que nós a descobrimos através de uma pessoa crente. O desaparecimento de 20 pessoas não passou por acaso os grandões. Eu pediria ao Senhor que fosse discreto com relação à bugrinha. Se for possível, diga a ela para se cuidar com os grandões. Eu queria saber se o Caminho da Vida pega em São Paulo. Um abraço, Carlos. Era viciada há 10 anos e não tenho sentido falta de nada desde aquela tarde em que encontrei a Deus. Essa carta foi recebida na Rádio Guarujá, lá em Florianópolis, no programa Caminho da Vida. Quando a gente saiu da praça, nós passamos muito medo. Era telefone grampeado, gente seguindo a gente, por todo lugar que a gente ia. Foram 5 anos de muito medo. E assim que nasceu a nossa menininha, a Tamara nasceu como eu pedi para Deus. Eu queria que ela tivesse o olho rasgadinho meu e que ela fosse a cara do pai dela. E ela tem um olho bem puxadinho igual o meu, mas é a cara do pai dela. Ela é linda, tem as fotos lá atrás depois para vocês verem, né? O Josué, eu esqueci de pedir o olho rasgado. Eu só pedi que ele fosse tão bonito quanto o pai dele, né? Se possível, mais bonito que o pai dele. E o Josué veio mais bonito que o pai dele, porque ele tem uma covinha quando ele ri que o pai dele não tinha, né? Então, Deus conseguiu fazer isso, ele ser mais bonito que o pai dele. E quando a Tamara nasceu, quando ela estava com 3 meses de vida, eu sonhei que os traficantes haviam entrado na nossa casa e tinham dado 3 tiros na cabecinha da Tamara. E eu acordei gritando, eu disse, amor, eles mataram a Tamara. O João levantou da cama, voou para o berço, viu a Tamara, voltou para a cama, me abraçou e disse, não, foi só um pesadelo. Eu disse, não, cara, tu não viu, eu vi o sangue, foram 3 tiros. Foram 3 tiros na cabecinha da Tamara, eles mataram a Tamara. E ele me abraçou naquele dia forte e disse, eu nunca vou deixar ninguém da minha família, nem da tua família, nem da nossa igreja, eu nunca vou deixar ninguém cobrar isso do nosso ministério, se acontecer alguma coisa com a Tamara ou com qualquer filho que Deus nos der. Porque a Tamara, antes de ser nossa, ela pertence a Deus. A primeira coisa que a gente fez quando tu estava grávida, que soubesse, foi consagrar esse bebê para Jesus. Então, ele é do Senhor. Eu não sei se vocês entendem o que o João estava fazendo comigo. Podia acontecer, podia acontecer. Mas ele estava pegando a cruz junto comigo. Não era difícil amar o João. Nunca foi difícil. Que homem especial que Deus escolheu para ser meu parceiro, para ser meu companheiro, para ser pai dos meus filhos. Que homem íntegro, que servo de Deus. De verdade, pastor Nivaldo, o João sempre foi a minha melhor qualidade. Sempre.
Ficamos 7 anos, tempo integral, com os nossos filhos. Depois de 7 anos, eu fui pregar na Igreja Batista, lá em Florianópolis, do pastor Paulo Solonca. Se eu for antes, eu dou aquele abraço de estralar a costela em Jesus e aquele beijo no queixo de Jesus, que tu sempre fala, por ti. Eu acho que eu vou antes, Bugrociar. Isso é com Deus, Daniel, eu não sei. Isso é Deus que sabe. Fui embora. Quando eu saí do quarto dele, eu estava com muita vergonha de Deus, cara, muita vergonha. Eu disse: Deus, me perdoa, cara. Me perdoa, Deus. Eu sou mesmo muito ignorante com relação às tuas coisas, Deus. Muito ignorante. Eu quero te agradecer, Senhor, por eu não ter dinheiro hoje. Muito obrigada. Porque se eu tivesse dinheiro, Deus, eu ia comprar um misto quente e só. Mas o fato de eu não ter dinheiro, Senhor, me fez eu ouvir uma das confissões de fé mais lindas, Senhor. De um adolescente morrendo com AIDS. Muito obrigada, Deus, por eu não ter dinheiro hoje. Muito obrigada. E me perdoa, Deus. Me perdoa. Naquele dia, eu descendo o morro do Hospital Nereu Ramos, eu disse: Deus, no projeto Siloé, Pai, pode faltar grana, não tem problema. Mas não deixa, Deus, nunca faltar do teu amor por essa gente, Pai. Nunca. Que o nosso toque, Senhor, seja o teu toque. Que o nosso ouvir, Senhor, seja o teu ouvir. Que o nosso sussurrar, Senhor, sejam palavras que vêm do céu, Pai. Que o nosso abraço seja o teu acolhimento, Pai. Derrama amor, Senhor, em cada missionário do projeto Siloé, Senhor. Não deixa faltar isso, Pai. Não deixa. Nunca falta isso no projeto Siloé. Naquele dia, o Daniel foi com Jesus. Foi o nosso último encontro. Aí você pode dizer: nossa, mas o cara queria alcançar o Brasil para Jesus e viveu só 6 meses de vida? Pois é, essa é a lei do engano, né? Porque o nosso primeiro livro que a gente escreveu, o autor, com o testemunho do Daniel, e fechar o livro com o testemunho do Daniel. A gente só vai trocar o nome, vai botar Serginho no livro. E a gente vai abrir e fechar o livro. Esse livro, gente, já foi vendido mais de 6.000 exemplares em território nacional. Já foi para o Japão, já foi para a Europa, já foi para a Espanha, já foi traduzido para o inglês. Porque Deus, Ele vai além, sempre vai além do que a gente possa imaginar ou pensar. O Daniel queria o Brasil, e ele foi até o Japão. Vidas foram salvas lá, através do testemunho dele. Vidas foram alcançadas lá, porque esse menino queria alcançar o Brasil. Mas ele estava seguindo um Deus que vai muito mais além. Na Praça 15 de Novembro, 35 pessoas se converteram. Nós temos 28 missionários no campo. Nós temos um grupo na Nicarágua, um grupo em Cuba, no Peru, Angola, Moçambique, na Rússia, numa nação muçulmana. Nós temos gente nos Estados Unidos. Meninos que eram bicho grilo, eram hippies, mas que foram alcançados pela graça de Deus. E que estão servindo a Cristo hoje. Eu já sofri muitas coisas, gente, muitas. Já bateram em mim várias vezes. Já apontaram arma para a minha cabeça. Já tentaram me jogar do 4º andar. Já me furaram com tesouro o corpo inteiro. Já me enfiaram na valha. Já bateram em mim. 6 pessoas foram contratadas para me matar.
E todas elas se converteram. Graças a Deus, né? Porque senão eu não estava aqui para contar para vocês. Pessoas já inventaram mentira ao meu respeito. E eu vou dizer para ti uma coisa. As pessoas podem até conseguir me matar. Porque eu sou igual a vocês. Feita do mesmo material, certo? Elas podem até conseguir. Mas tem uma coisa que ninguém pode me impedir de fazer. Ninguém. E ninguém pode te impedir de fazer também. Viu? Nenhum de vocês. Ninguém pode me impedir de amar. Ninguém. Eu falei que eu queria um milagre nessa noite aqui nessa igreja. O maior milagre que pode existir no meio do povo de Deus é o amor de Deus. Viu? Só o amor de Deus cobre multidão de pecados. Não existe outra coisa. Não existe. E eu quero que nessa noite Deus derrame do amor dele sobre a tua vida, sobre a tua história. Viu? Esse amor que leva a gente a ir até as últimas consequências, se precisar. Que vai fazer de você um forte. Não um frágil, que se ofende facilmente com as coisas. Mas alguém que está sempre pronto para perdoar. Alguém que está sempre pronto para caminhar a segunda milha. Para acolher e não para rejeitar. Viu? E eu quero que Deus derrame desse amor aqui nessa noite. É isso que eu vou pedir para Deus. Certo? Se você quer uma porção desse amor, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse comigo aí no seu lugar, onde você está. Repita no seu coração. Não ore em voz alta, não. Ore só no seu coração. Diga para Deus que você quer esse amor. Eu vou orar aqui no microfone e você vai falar aí no seu coração para Deus. Deus querido, eu quero, Senhor, esse toque de amor na minha vida. Eu quero esse amor que vai até as últimas consequências, Pai. Esse amor que é incondicional, Senhor. Esse amor que vai revelar a tua graça para as pessoas. Eu quero, Deus, que tu me perdoes, Senhor. Porque eu não tenho nem sabido me amar direito. E eu preciso, Deus, de uma porção dobrada do teu amor na minha vida, na minha história, Senhor. Para fazer diferença em Maringá. Para fazer diferença onde tu vai me mandar, Senhor. Para os campos que tu tem preparado para mim, Senhor. Me ajuda, Deus, a perdoar quem me feriu, Senhor. Me ajuda, Senhor, a oferecer outra face quando alguém me der uma bordoada num lado, Senhor. Me ajuda, Deus, a respeitar as pessoas e a amá-las como tu amas, Senhor. Derrama desse amor em mim, Deus. Derrama uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim, Senhor, de amor. Para que eu tenha ousadia, que eu tenha coragem, Senhor, de amar quem não me quer bem, Senhor. Para que eu tenha coragem, Senhor, de abraçar quem me rejeita, Pai. Me ajuda, Deus. Isso não é fácil. Isso é um milagre, Senhor. É um milagre que tem que vir do teu trono, Deus, sobre nós. Por isso, Deus, faz esse milagre em mim nessa noite, Pai. Muda, Senhor, a minha postura, Deus, diante das vidas e das pessoas, Pai. Diante das nações, diante de tudo que tu coloca na minha frente, Deus. Me ajuda, Deus, a amar como Jesus amou. Faz esse milagre, Pai. Deus vai se derramar ainda mais sobre nós.